eu sou professor de História e trabalho com adolescentes. E muitas vezes alunos me fazem a seguinte pergunta: professor, o que é melhor, o socialismo ou o capitalismo? Eu observo hoje que muitos jovens eles estão em dúvida em relação a essas coisas. E principalmente por quê? Porque houve uma grande propaganda nos últimos tempos em prol do socialismo, dizendo que o socialismo é o melhor regime de governo, que é um regime igualitário, onde todas as pessoas viveriam felizes e também tem a qualidade de vida. Mas nós temos que perceber que isso é apenas uma teoria. Há um objetivo por trás desta teoria e que tem fins práticos, que é o quê? A alienação das pessoas, notadamente os jovens. Quando nós olhamos para os livros didáticos de história, de geografia, filosofia, sociologia, o que nós podemos observar? Que os autores desses livros didáticos, eles têm uma visão esquerdista, né? A maior parte desses autores aí são marxistas, né? São gramscianos, são Foucaultianos, né? Eles são adeptos de teorias de esquerda. Então é claro que estes autores eles objetivam doutrinar as novas gerações para que estas gerações se transformem então em invólucros para estas teorias que são desenvolvidas. O objetivo, na verdade, é muito simples: transformar os jovens em seres passivos, então, para esta ideologia de esquerda. Seres que se submetam a estas ideologias e que as levem adiante e advoguem. Eu, então, quando os alunos me fazem perguntas deste tipo, eu procuro explicar para eles os dois lados, tanto o socialismo como o capitalismo. Eu coloco para eles que o socialismo, na verdade, não passa de uma propaganda, de uma jogada de marketing, de pessoas que dizem que o socialismo é perfeito porque estas pessoas querem chegar ao poder. Enquanto que o capitalismo, mesmo com todos os problemas que ele tem, não sejamos ingênuos, o capitalismo não é perfeito, afinal de contas, mas trata-se de um regime político e econômico que ainda reserva certas liberdades ao ser humano, notadamente no que se refere à economia. Num regime capitalista, o ser humano tem a liberdade de escolher os rumos de sua vida. Ele pode fazer a faculdade que ele quiser, ele pode se formar, ele pode se especializar naquela área que melhor atenda aos seus interesses. Ele pode abrir o seu próprio negócio, com os seus lucros ele faz o que ele bem entende. Tudo isso possibilita uma oxigenação constante da sociedade. Dentro de um regime capitalista, onde não existe uma interferência do Estado, a própria sociedade vai se reinventando, vai se renovando, de modo que o regime capitalista acaba sendo sempre fortalecido, mesmo com todos os problemas que o capitalismo tem. Então, os jovens precisam compreender que destes dois regimes, o socialismo e o capitalismo é o mais natural, é o jeito mais tranquilo da humanidade seguir o seu caminho. Pois o ser humano ele é capitalista por natureza. O ser humano ele quer melhorar ao longo da vida. Ele quer estudar para alcançar uma posição melhor dentro da sociedade. Ninguém estuda um monte e trabalha um monte para ficar na base da pirâmide social. As pessoas se esforçam justamente o quê? Para ascender, para conseguirem chegar o mais próximo possível, então, da pirâmide social. Isso é que explica o fato das pessoas estudarem, delas trabalharem, delas se esforçarem, delas economizarem e delas também terem projetos de vida.
Num regime socialista, nada disso existe, pois o governo determina o que os cidadãos devem fazer e o que eles não devem fazer. Fazendo uma comparação, o regime socialista ele é mais ou menos como um lago de águas paradas. Quando as águas de um lago estão paradas, o que acontece com essas águas? Elas acabam apodrecendo, pois o movimento é que propicia a vida a essas águas do lago. Quando estas águas param e elas não têm mais movimento, elas acabam apodrecendo e com isso o lago se torna um antro de doenças e de enfermidades. Isso é o socialismo. Basta nós estudarmos um pouco de história para observarmos que todas as sociedades socialistas até hoje se transformaram em lagos de águas paradas, que apodreceram e que trouxeram a doença para as sociedades onde estes regimes foram implementados. E isso é uma questão que eu tento deixar muito claro para os meus alunos ao longo das aulas. Eu posso dizer que eu sou um professor preocupado com a conscientização das novas gerações e não com a doutrinação. Os esquerdistas poderiam me chamar então de um doutrinador de direita, de um doutrinador capitalista. Não, não é isso. Eu procuro mostrar as diferentes visões que existem na história e principalmente mostrar que o socialismo e o capitalismo são duas visões de mundo diferentes e que o socialismo é uma visão artificial e que o capitalismo ainda se aproxima o máximo então da naturalidade do jeito de ser dos seres humanos, pois os seres humanos eles são capitalistas por natureza. Mesmo os socialistas eles são capitalistas travestidos, pois o socialista, o teórico, ele não quer ficar na base da pirâmide social, ele quer ficar por cima, administrando o dinheiro da população. E isso é a grande prova que os comunistas, na verdade, são capitalistas ressentidos e enrustidos. São, na verdade, bandidos, de gente que quer passar a mão no dinheiro, que quer ter o dinheiro, mas que não quer trabalhar para chegar lá. O capitalista, ele sabe muito bem que para ele alcançar os seus objetivos, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que ascender dentro da pirâmide social para chegar naquele patamar que é do seu interesse. E ele faz isso, ele trabalha, ele estuda, ele economiza, ele planeja, ele coloca os seus objetivos em prática. E o socialista não, ele quer chegar no topo da pirâmide social por meio de atalhos, dando golpes nas outras pessoas, difamando-as, caluniando-as e destruindo as reputações alheias. Gente, basta nós observarmos um pouco a biografia aí dos grandes políticos de esquerda que nós podemos observar isso muito bem. Tratam-se de pessoas golpistas, de pessoas baixas, de pessoas que querem alcançar os seus objetivos passando por cima dos outros indivíduos, destruindo-os, aniquilando-os, sufocando-os e nivelando-os por baixo. E a tal da igualdade que o socialismo tanto fala, na verdade não é uma igualdade, é uma opressão e um achatamento da sociedade humana. É nivelar a sociedade humana por baixo para que toda a população esteja no mesmo patamar e apenas os teóricos do socialismo então estejam por cima. Se vocês têm dúvida em relação ao que eu digo para vocês aqui, basta vocês observarem um pouco essas figuras do socialismo. Todas estas figuras querem se tornar o quê? Prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes. Nenhum grande socialista quer ser um operário, O socialista ele fala da tal da igualdade na sociedade onde todos seriam operários do Estado, mas estes socialistas não querem desempenhar a função de operários dentro da sociedade, mas eles querem ser os mandatários, eles querem dominar e querem administrar o dinheiro da população, ou melhor, passar a mão no dinheiro da população, viver
do bom e do melhor às custas dos trabalhadores. Esta é a verdade sobre o socialismo. E o capitalismo, mesmo com todos os seus problemas, com as ditas desigualdades que ele gera, ainda é o melhor sistema econômico que existe, pois confere a liberdade aos seres humanos. Dentro de um regime capitalista, cada indivíduo tem a liberdade para seguir os rumos de sua vida. Basta trabalhar, basta estudar, basta se esforçar e se empenhar que o ser humano consegue chegar numa boa posição dentro da pirâmide social, né? O esforço é que é a mola do regime capitalista, e todo aquele que se esforça, ele acaba chegando num bom patamar. Então, o regime capitalista ainda é o mais justo e ainda é o mais sensato de todos, enquanto que o regime socialista ele acaba promovendo a própria destruição da sociedade, pois os seres humanos não são iguais. Os seres humanos eles são muito diferentes uns dos outros e eles precisam de um regime econômico, então, que valorize estas diferenças, conferindo mais bens àqueles que se esforçam mais e menos bens àqueles que se esforçam menos, né? Pois não faz sentido as pessoas se esforçarem de forma diferente, alguns mais e outros menos, se no final todos os indivíduos acabam recebendo o mesmo salário. Não faz sentido algum. Portanto, então, o capitalismo ainda é o melhor regime econômico que existe. Esta é uma visão que eu procuro sempre passar para os meus alunos. Eles me questionam muito sobre isso, é uma pergunta que vira e mexe, eles me fazem: qual sistema econômico é o melhor, se o socialista ou o capitalista? E eu sempre acabo então falando em prol do capitalismo, pois o capitalismo ele preserva a liberdade dos seres humanos e por meio da liberdade então eles podem realizar os seus sonhos e alcançar os seus objetivos. Obrigado pela atenção e até mais. Valeu, gente!